Sabe aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração? Pois é, no meu caso, quem via a esposinha dedicada não fazia a menor ideia de que eu era a pessoa que assinava o contra-cheque de todo mundo naquela sala. Se preparem, porque o que eu vou contar não é só sobre uma traição de confiança. É sobre como o ego pode transformar um homem que eu amava em um completo estranho. Eu me chamo Helena. Tenho 31 anos e, há 7, sou casada com o Marcos. Quando nos conhecemos, ele era um estagiário ambicioso com um sorriso que parecia iluminar o mundo. Eu já era a herdeira majoritária da Vanguarda Investimentos, uma das maiores holdings do país. Mas aqui está o detalhe. Ninguém sabia. Meu pai sempre foi um homem avesso aos holofotes, e eu segui o mesmo caminho. Na empresa, eu sou uma figura mítica. Uso o sobrenome de solteira da minha avó, Doutora Steiner, e raramente apareço em reuniões presenciais, resolvendo tudo por videoconferências de câmera desligada ou através do meu CEO de confiança, o Dr. Arnaldo. Para o Marcos, eu era apenas a Helena, uma tradutora freelancer que trabalhava de casa. Eu queria ser amada por quem eu era, não pelo que eu tinha na conta bancária. E por muito tempo, achei que tinha conseguido isso. As coisas começaram a mudar quando o Marcos conseguiu uma vaga de diretor regional na Vanguarda. Sim, na minha empresa. Eu mesma, anonimamente, dei o ok para a contratação dele porque ele era realmente bom no que fazia. Ou pelo menos era o que eu achava. Com o novo cargo e os bônus gordos, o Marcos que eu conhecia começou a desaparecer. O brilho nos olhos deu lugar a uma arrogância gelada. Ele começou a frequentar clubes de golfe, a comprar relógios que custavam o preço de um carro popular e, o pior de tudo, começou a sentir vergonha de mim. Ele não dizia isso diretamente no começo. Eram pequenas alfinetadas. Helena, você vai com esse moletom ao mercado? O que os meus colegas vão pensar se te virem assim? Ou, poxa, você podia cuidar mais do cabelo, né? As esposas dos diretores estão sempre impecáveis. Eu ouvia aquilo com um nó no estômago, mas tentava relevar. Achava que era o estresse do novo cargo. Mal sabia eu que ele já estava vivendo em um mundo de fantasias onde ele era o rei e eu era apenas um acessório ultrapassado. O estopim aconteceu na festa de 15 anos da Vanguarda. Era o evento do ano. Todos os sócios, acionistas e diretores estariam lá. O Marcos estava obcecado por essa noite. Ele queria impressionar os peixes grandes, especialmente os sócios minoritários, que, segundo ele, eram os verdadeiros donos do lugar. Naquela semana, eu tive um problema enorme em uma das nossas subsidiárias na Alemanha. Passei noites em claro resolvendo crises, sem dormir, comendo mal. No dia da festa, eu estava exausta. Minha aparência não era das melhores. Olheiras profundas, pele pálida e um cansaço que parecia pesar toneladas. Mas eu queria estar lá para apoiá-lo. Afinal, ele ia receber uma homenagem por uma meta batida. Escolhi um vestido preto simples, elegante, mas nada chamativo. Não usei joias caras. Queria apenas observar o meu império de longe e ver meu marido brilhar. Quando desci as escadas, o Marcos me olhou com um desprezo que eu nunca imaginei receber de ninguém, muito menos dele. Você vai assim? Ele perguntou com a voz carregada de veneno. Helena, olha pra você. Parece uma funcionária da limpeza que pegou um vestido emprestado. Aquilo doeu fundo. Mas eu respirei fundo e disse: Marcos, eu tive uma semana difícil. O que importa é que eu estou aqui por você. Ele apenas bufou, pegou as chaves do carro e saiu na frente, me deixando para fechar a porta da casa que eu pagava, mas que ele achava que era fruto apenas do suor dele. Chegamos ao hotel de luxo onde a festa acontecia. O ambiente estava deslumbrante. Lustres de cristal, champanhe de $1.000 a garrafa e as pessoas mais ricas da cidade desfilando ternos de grife. Assim que entramos, o Marcos me soltou. Ele não queria andar de braço dado comigo. Ele me deixou em um canto perto da mesa de frios e foi direto para o círculo de diretores. Fiquei ali, observando. Vi o Dr. Arnaldo, meu CEO, do outro lado do salão. Nossos olhos se cruzaram por um segundo e ele fez um leve aceno com a cabeça, que eu retribuí quase imperceptivelmente. Ele sabia quem eu era. Ele sabia que a verdadeira dona da festa estava ali, comendo um canapé simples e sendo ignorada pelo marido. Depois de 2 horas, o Marcos já estava alterado. Pelo álcool.
Ele estava rindo alto com 3 dos principais sócios minoritários, homens que se achavam os donos do mundo. Eu me aproximei para tentar chamá-lo para irmos embora, ou pelo menos para que ele me apresentasse formalmente, já que ele estava me ignorando a noite toda. Quando cheguei perto do círculo, ouvi um dos sócios, o Dr. Barreto, perguntar: "E essa moça, Marcos? Ainda não nos apresentou." O Marcos se virou. O rosto dele estava vermelho. Ele me olhou de cima a baixo, viu meu sapato sem salto, que eu escolhi por causa do cansaço, e meu vestido discreto. Ele viu as olheiras que a maquiagem não conseguiu esconder totalmente. Em vez de dizer: "Esta é minha esposa, Helena", ele soltou uma risada debochada. Aquela risada que você usa para diminuir alguém. "Ah, isso?" ele disse, apontando para mim como se eu fosse um objeto quebrado. "É a Helena. Ela insiste em me seguir, nesses eventos mais sinceramente cavalheiros. Ela é a minha maior vergonha. Olha para ela. Não sabe se vestir, não sabe se comportar e não tem a menor ideia do que é o mundo dos negócios. Peço desculpas por ela estar poluindo o ambiente de vocês." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os sócios riram, meio sem graça. Mas riram. Eu senti como se o chão tivesse sumido. O ar sumiu dos meus pulmões. As lágrimas queimaram meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. "Vergonha, Marcos?" eu perguntei com a voz baixa, mas firme. "Exatamente!" ele gritou, atraindo a atenção de mais pessoas. "Você é um peso morto, Helena. Eu estou aqui tentando construir um legado, tentando virar sócio dessa empresa, e você aparece parecendo uma mendiga, me fazendo passar esse papelão. Por que você não faz um favor a todos nós e desaparece? Volta para as suas traduções, insignificantes, e me deixa com quem realmente importa." Ele se virou de costas para mim, voltando a rir com os sócios como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada da noite. Eu fiquei ali, parada, no meio do salão. As pessoas ao redor cochichavam. Eu podia sentir os olhares de pena. Mas então, algo dentro de mim estalou. A dor sumiu. O nó no estômago se transformou em gelo. Eu olhei para as costas do Marcos e percebi que o homem por quem eu me apaixonei nunca existiu. Ele era apenas um parasita que tinha acabado de morder a mão que o alimentava. Eu não fiz escândalo. Não gritei. Eu apenas me virei e caminhei calmamente até o Dr. Arnaldo. Ele estava pálido, tendo ouvido tudo. "Arnaldo", eu disse com uma calma que assustou até a mim mesma. "Sim, Doutora Steiner", ele respondeu, usando o nome que ninguém ali conhecia. O discurso de encerramento. Eu mudei de ideia. Eu mesma vou fazê-lo. E quero que você prepare os documentos de rescisão de um dos nossos diretores regionais. Agora mesmo. Arnaldo sorriu. Um sorriso de quem esperava por esse momento há anos. "Com todo prazer, senhora." Voltei para o fundo do salão e esperei. O Marcos não sabia, mas os próximos 10 minutos seriam os últimos da vida de luxo que ele achava que merecia. Eu estava prestes a mostrar para ele o que acontece quando você chama a dona do mundo de vergonha. Eu sentia o sangue pulsar nas minhas têmporas, mas não era de raiva. Era uma clareza gelada, quase cirúrgica. Sabe aquela sensação de quando você finalmente decide limpar um armário cheio de lixo? É libertador. Olhei para o Marcos uma última vez antes de me dirigir aos bastidores do palco. Ele estava de costas, gesticulando com uma taça de cristal na mão, rindo de alguma bobagem que o Dr. Barreto dizia. Ele parecia tão pequeno. Agora! Um boneco de luxo que eu mesma ajudei a vestir. O Dr. Arnaldo veio ao meu encontro perto da cortina de veludo. Ele estava com um tablet na mão e uma expressão de quem estava prestes a soltar um pitbull numa loja de porcelanas. "Tudo pronto, Dr. Steiner. O sistema já gerou o termo de rescisão por quebra de conduta ética e moral. E conforme sua solicitação, as contas corporativas vinculadas ao CPF dele foram bloqueadas para a auditoria. Obrigada, Arnaldo", eu disse ajeitando o cabelo. "Pode subir e fazer a introdução. Não use meu nome de solteira. Use o nome que eles temem." O Arnaldo subiu ao palco. O som ambiente da festa diminuiu quando o microfone deu aquele leve estalo inicial. As luzes do salão baixaram e os holofotes se concentraram no centro do palco. "Senhoras e senhores, boa noite." A voz do Arnaldo ecoou grave e autoritária.
Como todos sabem, hoje celebramos 15 anos da Vanguarda Investimentos. Mas hoje é uma noite mais especial do que as outras. Pela primeira vez em nossa história, a nossa acionista majoritária e presidente do conselho, a mulher que fundou e moldou cada pilar desta holding, decidiu que era hora de se apresentar formalmente. Um burburinho tomou conta do salão. Eu vi, do canto do olho, o Marcos se ajeitando, limpando o suor da testa. Ele estava ansioso. Ele achava que a doutora Steiner seria uma senhora de 70 anos, talvez uma viúva alemã, alguém que ele pudesse bajular para subir mais um degrau. Ele chegou a dar um passo à frente, querendo ficar na primeira fila para ser notado pela dona. Com vocês, Arnaldo continuou, com um sorriso de canto de boca. A doutora Helena Steiner. Eu saí de trás das cortinas. Caminhei lentamente até o centro do palco. O silêncio que se seguiu não foi apenas respeitoso. Foi um silêncio de choque. Absoluto. Parecia que o oxigênio tinha sido sugado de dentro daquele hotel 5 estrelas. Eu procurei os olhos do Marcos. No momento em que ele me viu, a taça de champanhe na mão dele inclinou. O líquido dourado escorreu pelo terno de $3.000 que eu tinha dado de aniversário para ele. Mas ele nem percebeu. Ele ficou pálido, de uma cor acinzentada, como se tivesse visto um fantasma. Os sócios ao lado dele, o Dr. Barreto e os outros, alternavam o olhar entre mim e ele, confusos, tentando processar como a vergonha do diretor regional era, na verdade, a mulher que detinha o destino deles nas mãos. Boa noite a todos. Comecei, minha voz soando firme e sem nenhum tremor. Eu sei que muitos aqui estão surpresos. Por anos preferi a discrição. Acredito que o trabalho deve falar mais alto que a imagem, mas, infelizmente, percebi recentemente que a discrição pode ser confundida com fraqueza. E o silêncio pode dar espaço para que pessoas sem caráter se sintam confortáveis demais em seus pedestais de barro. Fiz uma pausa. O salão estava tão quieto que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Hoje, ouvi algo muito interessante neste salão. Continuei, mantendo o olhar fixo no Marcos, que agora parecia estar prestes a desmaiar. Ouvi que eu sou uma vergonha. Ouvi que eu sou um peso morto e que minha presença polui este ambiente. É curioso como a percepção de valor muda dependendo do que você sabe sobre a conta bancária de alguém, não é? O Marcos deu um passo atrás, trombando em uma mesa. O Dr. Barreto se afastou dele como se ele estivesse com uma doença contagiosa. Marcos. Eu disse o nome dele no microfone. O som preencheu cada canto do salão. Você disse que eu deveria desaparecer e voltar para as minhas traduções insignificantes. Bem, eu tenho uma notícia para você. Este evento, este hotel, o carro que você dirigiu para vir até aqui e até a cadeira onde você senta no escritório, tudo isso pertence a essas traduções insignificantes. Eu desci os degraus do palco enquanto falava. O círculo de pessoas se abriu como o mar vermelho. Eu caminhei até ficar a 1 metro dele. Ele estava tremendo. O suor escorria pelo pescoço. Helena, eu não sabia. Foi uma brincadeira. O álcool. Ele gaguejou, a voz saindo num fio, totalmente desprovida daquela arrogância de minutos atrás. Não, Marcos, não foi o álcool, foi o seu caráter. Respondi, agora sem o microfone, mas alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. O álcool só removeu a máscara que você usou tão bem durante esses anos. Você não tem vergonha de mim. Você tem vergonha da vida simples que você acha que superou, quando na verdade você só vive nela. Porque eu permiti. Virei-me para os sócios minoritários. Cavalheiros, peço desculpas pelo espetáculo. Mas a vanguarda não tolera desrespeito, seja com uma tradutora, com uma faxineira ou com a presidente. E como o Sr. Marcos aqui presente acredita que eu não pertenço a este ambiente, decidi realizar o desejo dele. Arnaldo se aproximou e me entregou uma pasta de couro. Eu a estendi para o Marcos. O que é isso? Ele perguntou, as mãos tremendo, tanto que mal conseguia segurar a pasta. Sua rescisão, por justa causa, desvio de conduta e uso indevido de imagem corporativa. Você está fora, Marcos, da minha empresa e da minha vida. Helena, você não pode fazer isso! Ele explodiu, numa mistura de pânico e uma última tentativa de autoridade.
Nós somos casados. Metade de tudo isso é meu, você me enganou. Eu soltei uma risada curta, seca. Ah, Marcos, você realmente não lia os contratos que assinava, não é? Nosso pacto antinupcial, aquele que você assinou rindo, dizendo que o que era meu era seu e não precisava de papel, garantia a separação total de bens de herança e participações societárias anteriores ao casamento. E sobre a casa? Ela está no nome de uma das minhas holdings. Você tem até amanhã às 10 da manhã para retirar suas roupas. Deixei uma mala na porta para facilitar. Ele olhou em volta, procurando apoio nos amigos, sócios. Mas no mundo dos negócios, ninguém fica do lado de quem acabou de perder o poder. O Dr. Barreto simplesmente virou as costas e começou a conversar com outro diretor. O Marcos estava sozinho. No meio de um salão de luxo, cercado pelas pessoas que ele queria impressionar, ele era exatamente o que ele tentou me rotular. Uma vergonha. Segurança! O Arnaldo chamou discretamente. 2 homens de terno escuro apareceram, instantaneamente. Por favor, escoltem o Sr. Marcos até a saída. Ele não faz mais parte do quadro de funcionários e não é um convidado desta festa. Helena, por favor, vamos conversar em casa! Ele gritava enquanto era levado pelos braços. As pessoas abriam caminho, alguns filmando com o celular, outros comentando em sussurros chocados. Você não tem mais casa, Marcos. Eu disse baixinho, para que só ele ouvisse antes de ser retirado. E, por favor, não esqueça de devolver o relógio na saída. Ele é patrimônio da empresa, dado como bônus de performance. E como sua performance de hoje foi decepcionante, eu revoguei o prêmio. Ele foi arrastado para fora sob os olhares de desprezo de todos que, minutos antes, ele achava que eram seus iguais. Eu respirei fundo. O ar parecia mais leve. Voltei-me para o salão, que ainda estava em choque. Agora, eu disse, retomando o microfone com um sorriso profissional. Vamos continuar a festa. Afinal, temos muito o que comemorar. A vanguarda acaba de passar por uma limpeza necessária. Caminhei até a mesa de bebidas. Peguei uma taça de água e bebi devagar. Eu tinha vencido a primeira batalha, mas eu sabia que o Marcos não desistiria tão fácil. Homens com o ego ferido costumam ser perigosos, mas ele esquecia de um detalhe. Eu não cheguei ao topo sendo apenas boazinha. Depois que o Marcos foi escoltado para fora como um penetra barato, a festa continuou, mas o clima era outro. Eu passei o resto da noite sendo bajulada por pessoas que, até horas atrás, nem me ofereceriam um copo d'água. É engraçado como o poder funciona como um ímã de falsidade. Mas eu não estava nem aí. Meu foco estava na auditoria que o Arnaldo começou a rodar no sistema assim que os portões do hotel se fecharam. Eu sabia que o Marcos era arrogante, mas eu não fazia ideia de que ele era burro. Na manhã seguinte, eu estava na sede da Vanguarda, na minha sala real, que ele nem sabia que existia, tomando um café preto forte quando o Arnaldo entrou com uma pilha de relatórios. O Marcos não só tinha vergonha de mim, ele estava me roubando de forma sistemática. Ele achou que, como era o marido da dona, ninguém questionaria os gastos dele. Mas como ninguém sabia que ele era o meu marido na empresa, ele teve que agir como um diretor comum, e diretores deixam rastros. Notas frias. Ele superfaturava eventos regionais e ficava com a diferença. O apartamento de apoio. Ele usava fundos da empresa para pagar o aluguel de um flat no centro da cidade. E não era para trabalhar até tarde. A outra. Encontramos registros de passagens aéreas e joias pagas com o cartão corporativo para uma tal de Vanessa, uma influenciadora de luxo, que, pelo visto, era o tipo de mulher que ele achava que não o faria passar vergonha. Aquilo foi a gota d'água. A dor que eu sentia virou apenas um cansaço administrativo. Eu não estava mais lidando com um divórcio. Eu estava lidando com um criminoso. Às 10 da manhã em ponto, como eu tinha avisado, ele apareceu na nossa casa. Ou melhor, na minha casa. Ele não estava mais com o terno de grife. Estava com uma camiseta amassada, os olhos inchados e um cheiro de quem tinha passado a noite bebendo em algum bar de beira de estrada. Quando ele me viu no portão, ele tentou a última cartada. O modo coitadinho. Helena, meu amor, por favor, eu errei. Eu sei. Eu estava sob pressão. Aqueles caras me pressionavam para ser alguém que eu não sou. Ele começou a chorar. Um choro falso que não atingia os olhos.
Nós temos uma história. Você não pode jogar 7 anos no lixo por causa de uma noite infeliz. Eu deixei ele falar. Deixei ele se humilhar por 5 minutos seguidos. Quando ele finalmente parou para respirar, eu apenas estendi um envelope pardo. O que é isso? Mais papéis de divórcio? Ele perguntou, esperançoso. Não, Marcos. É a cópia da denúncia que o jurídico da Vanguarda acabou de protocolar no Ministério Público. Eu disse com a voz mais calma do mundo. Você achou que eu era só uma tradutora? Então deve ter esquecido que eu entendo de contratos. O apartamento da Vanessa, as joias, os desvios. Está tudo aqui. O rosto dele, que já estava pálido, ficou cinza. Helena, você vai me prender? Eu sou seu marido. Você era meu marido, Marcos. Agora, você é só um ex-funcionário processado por fraude. E sobre a Vanessa? Eu liguei para ela. Assim que ela soube que o bilionário dela era um diretor demitido e com as contas bloqueadas, ela bloqueou o seu número em 10 segundos. Ele caiu de joelhos na calçada. Literalmente. Foi a cena mais patética que eu já presenciei. Eu não tenho nada. Helena, por favor, me dá uma chance de devolver o dinheiro. Você tem 10 minutos para pegar a mala que está ali no jardim e sair da minha propriedade, respondi virando as costas. E Marcos, não se preocupe com a vergonha. No lugar para onde você está indo, todo mundo usa o mesmo uniforme laranja. Você vai combinar perfeitamente. Já se passaram 6 meses. O divórcio saiu em tempo recorde. Dinheiro e advogados bons servem para isso. O Marcos? Bem, ele está respondendo ao processo em liberdade, mas morando de favor na casa de um primo em uma cidadezinha do interior. Perdeu o carro, o status e todos os amigos sócios que riram de mim naquela noite. Nenhum deles atende às ligações dele. Eu finalmente tirei a máscara. Não porque eu queira aparecer, mas porque aprendi que eu não preciso me esconder para ser amada. A lição que eu tirei disso tudo: nunca diminua o seu brilho para caber no mundo de um homem pequeno. Se ele se sente ameaçado pelo seu sucesso, o problema não é a sua luz, é a escuridão dele. Hoje, a Vanguarda está batendo recordes de faturamento. E toda vez que eu entro em uma sala de reuniões e alguém tenta me subestimar, eu apenas dou um sorriso. Eles não fazem ideia do que uma vergonha como eu é capaz de fazer.